Muito bom dia, pessoal! Estamos começando com a edição número 373 do seu Acorda Mercado para você começar a sua quinta-feira muito bem informado. Então vamos para as notícias que o bicho tá pegando. Ontem o Ibovespa despencou 7,64% e fechou aos 85.171 pontos. O giro financeiro foi de 34,4 bilhões de reais. Durante o dia foi acionado o segundo Circuit Breaker da semana e a bolsa parou por 30 minutos após chegar a 10% de queda. O anúncio da OMS de que o coronavírus agora é uma pandemia pegou o mercado em cheio, jogando o Ibovespa para o nível de dezembro de 2018. Além disso, desde 2008, ano do início da última grande crise financeira mundial, a B3 não passava por dois Circuit Breakers em tão pouco tempo. O avanço do coronavírus segue assustando em todos os aspectos, seja na saúde ou na economia. Ontem, a União Europeia anunciou que usará 25 bilhões de euros para combater os efeitos do coronavírus, que obrigou a Itália a adotar medidas radicais para evitar a propagação da doença. O número de casos de coronavírus superou 120 mil no mundo e 1.000 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil são 69 confirmados e 907 casos suspeitos, além de muitos eventos cancelados, a NBA suspensa, jogos da Champions League com portões fechados, campeonato italiano parado, primeira rodada das eliminatórias, primeira e segunda rodada das eliminatórias suspensas de futebol. Enfim, está fechando tudo, apertando o cerco para conter o avanço do coronavírus, né? Mas para piorar, hoje a bolsa ela deve sofrer novamente. O mercado já está caindo na Ásia, o dólar futuro subindo, os futuros de Nova York também caindo forte, porque ontem o Trump surpreendeu a todos quando ele suspendeu as viagens da Europa aos Estados Unidos. É isso mesmo. Aí a crise do petróleo continua, com a ordem emitida pela Arábia Saudita para a estatal Saudi Aramco aumentar a produção em 1 milhão de barris por dia, frustrando um acordo com os russos. E como se não bastasse o grande número de notícias do exterior, notícias ruins, os investidores têm mais um motivo para se preocupar internamente, que é o confronto entre o Congresso e o governo, evoluindo para ameaças ao ajuste fiscal. O tão protegido ajuste fiscal e tão importante para uma economia. Senadores e deputados derrubaram um veto de Bolsonaro que impedia a ampliação do acesso ao benefício de prestação continuado, BPC, aprovada na PEC da Previdência. Essa medida representará a pressão extraordinária de 20,1 bilhões de reais aos cofres públicos ainda este ano. Em 10 anos, o impacto calculado é de 217 bilhões de reais. Essa notícia ajudou a pressionar o dólar futuro e derrubar o índice futuro para 80.540, uma grande irresponsabilidade do Congresso. Após vários bancos derrubarem a projeção de PIB para 2020, agora foi a vez do Ministério da Economia reduzir a projeção de 2,4% para 2,1%. E o UBS fez pior, derrubou a projeção de 2,1% para 1,3%, projeção de PIB do Brasil, né? E o IPCA de fevereiro divulgado foi de 0,25%, um pouco acima do esperado, que era 0,21%. Apesar disso, pode ser que a inflação feche o ano abaixo de 3%. E apesar do efeito combinado de coronavírus, queda do preço do barril de petróleo e problemas entre o Congresso e o governo, não é o fim do mundo, e eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso em uma live hoje às 6h06 da manhã, falar sobre cenário de crise, como se comportar e como falar com o seu cliente neste momento. Hoje, às 9h30, sai a decisão do Banco Central Europeu, que deve anunciar um pacote de medidas, seja com corte de juros na taxa de depósito, atualmente em 0,50% ao ano, ou então a ampliação do programa de relaxamento quantitativo, ou então os dois. Em uma reunião extraordinária, o Banco da Inglaterra cortou a taxa de juros para 0,25%, antes estava 0,75%. Indo para o Ibovespa, das 73 ações do índice, apenas 2 fecharam no azul, TIM e Telefônica Brasil. As ações da Petrobras voltaram a cair forte, devolvendo toda a recuperação do dia anterior. A queda foi de 11,39% a R$ 15,56, juntamente com mais quedas fortes do preço do barril de petróleo.
Já as ações da Vale despencaram 9,84% aos R$ 40,40, acompanhando a queda de preço das commodities. As ações dos bancos sofreram novamente, dessa vez caindo mais do que o Ibovespa. As ações do Bradesco caíram 9,89% aos R$ 24,50. Do Itaú caíram 9,97% a R$ 25,65. As ações do Banco do Brasil caíram 10,43% a R$ 35,48. E as ações do Santander recuaram 9,50% a R$ 30,40. Aqui dá para a gente ver, a gente viu nos últimos dias a questão do beta, aqui dá para a gente ver a questão da correlação positiva, muito parecido à queda dos 4 bancos, mostrando que ações do mesmo setor, ações parecidas, andam juntas e têm correlação forte. E para diversificar, o ideal é que você escolha um de cada setor. Não vale diversificar comprando Itaú e Bradesco, por exemplo, porque eles andam juntos. As ações do Banco Inter despencaram 10,97% e as ações da XP na Nasdaq despencaram. Essas despencaram de verdade, 22,40%, fechando a $23,24. As duas ações que fecharam em alta ontem foram a TIM, que subiu 1,22%, e a Telefônica Brasil, a Vivo, subiu 0,48%. Elas estão de olho nas redes móveis da Oi. Já as maiores quedas vieram do setor de aviação, um dos principais perdedores da pandemia. As ações da Azul despencaram 16,39%, da Gol despencaram 14,57% e a CSN recuou 14,41%, completando as 3 maiores quedas do dia. Na B3, as ações que mais subiram foram da Batistella Administração, subindo 24,07%, enquanto a maior queda foram das ações da Eletroaço Autona, despencando 19,42%. A recuperação dos mercados globais após o susto da segunda-feira durou apenas um dia de alegria. Após a melhora relativa de terça, os receios ligados ao coronavírus voltaram a pesar sobre os ativos de risco, desencadeando uma nova rodada de liquidações. No mercado cambial, esse movimento fez o dólar voltar a se aproximar de R$ 4,76, para depois se acomodar e encerrar a R$ 4,72, uma alta de 1,65%. Já o euro subiu 2,24%, fechando aos R$ 5,36. O mercado de juros enfrentou um novo dia de disparada nas taxas futuras no movimento que se espalhou de ponta a ponta da curva termo, com ordem de stop loss após a OMS declarar que é uma pandemia do coronavírus. Aqui mais um conceito: quando a queda passa do valor em risco, do famoso VaR, é acionado o stop loss, por conta de perdas acima do esperado. O pânico nos negócios foi tamanho que, apesar das instituições financeiras continuarem a indicar cortes adicionais na Selic no curto prazo, a precificação de novas reduções no juro básico este ano foi zerada. Ou seja, os investidores desconfiam da eficácia da política monetária nesse momento da crise. Com isso, o DI janeiro de 2021 disparou de 3,91% para 4,21%, enquanto o DI janeiro de 2025 disparou ainda mais, de 6,24% para 6,92%. Indo para os títulos públicos federais, todas as taxas subiram forte. Destaque para a NTN-B 2055, que subiu de IPCA mais 3,83% para IPCA mais 4,11%, e também para a LTN, que subiu de 5,20% para 5,82%. Na agenda, teremos apenas os dados regionais da produção industrial de janeiro, sem horário. Na agenda de balanço, teremos a Azul, que está sofrendo muito, que vai ser antes do pregão, e após o pregão, BR-Mos, Qualicorp, Taesa, Edux, Light e Energisa. Vamos para os Estados Unidos? Em meio ao crescimento acentuado do número de casos de coronavírus por lá, e a declaração da OMS que reclassificou o surto como pandemia, o Dow Jones entrou no bear market ontem, fechando mais de 20% abaixo do pico recente anotado no dia 12 de fevereiro. O Dow Jones caiu 5,86%, o S&P 500 caiu 4,89% e o Nasdaq caiu 4,70%. O índice VIX de volatilidade saltou quase 14% e voltou a ultrapassar os 50 pontos. Indo para as Treasuries, as taxas fecharam em alta. A T-Note para 10 anos subiu de 0,67% para 0,76%, enquanto a T-Bond para 30 anos subiu de 1,15% para 1,24%.
Na agenda norte-americana, teremos o PPI de fevereiro e o auxílio-desemprego, ambos às 9h30. As bolsas da Europa fecharam em queda pelo terceiro dia seguido, mas antes de a OMS anunciar que estamos em pandemia, ou seja, vai piorar. Por lá vai piorar porque fechou antes do anúncio. Frankfurt caiu 0,35%, então pode ver que foi mais ameno por lá. Ó. Londres caiu 1,40%, Paris caiu 0,57%, Madrid caiu 0,34% e Milão até subiu 0,33%. Na Ásia, as bolsas estão operando em queda novamente. A bolsa de Tóquio está caindo 4,56%, de Xangai caindo 1,52%, Hong Kong caindo 4,26% e Seul caindo 3,87%. Os preços do petróleo fecharam em queda, com os sauditas aumentando a produção. O WTI caiu 4,02% aos 32,98 dólares, enquanto o Brent caiu 3,84%, fechando aos 35,79 dólares. O contrato de ouro OZ1D subiu 2,44%, enquanto as criptomoedas estão caindo forte. O Bitcoin está caindo 6,07%, a Ethereum está caindo 16,29% e a Ripple está caindo 11,76%. O IFIX recuou 1,83% a 2.848 pontos, aliás, recuou 1,82%. A maior alta foi do fundo de investimento imobiliário BB, Votorantim em Cidade Jardim Continental Tower, nome chique, subindo 3,36%, enquanto a maior queda foi do edifício Galeria, caindo 13,41%. E por hoje é só. Uma ótima quinta, te vejo agora na live às 6h06 para a gente comentar um pouco sobre esse momento de crise, como se comportar. Se você está assistindo depois das 6 da manhã, você pode assistir esse vídeo que vai ficar gravado, essa live. E é só, um ótimo dia para você, cabeça no lugar, cabeça tranquila, tamo junto nessa, te vejo amanhã, tchau, tchau.